né? E aí, em agosto de 2015, teve esse meio do Caio. O que aconteceu? Finalzinho de julho, eu pensei, cara, eu preciso ter um material que seja o melhor material sobre a história do Ayrton na época do kart. Porque isso nas biografias do Ayrton quase não é falado. Eu preciso pesquisar sobre isso como ninguém. E eu resolvi fazer a pesquisa dos jornais. Aí você vai perguntar assim, mas o que é essa pesquisa de jornais? O que acontece? Como você sabia muito pouco sobre a vida do Ayrton no kart, os anos que ele competiu aqui no Brasil, não sei o que aconteceu, que eu falei, poxa, me deu um estado, falei, eu vou pesquisar nos arquivos da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo sobre a época sobre o Ayrton Senna. Ah, mas aí é muito fácil, né? Você tem um acervo digital deles, eu não vou precisar ir a São Paulo, beleza, eu consigo pesquisar de casa. Mas como é que faz? Você senta na cadeira, coloca lá no computador, Ayrton Senna, Ayrton com Y, Senna com 2 N's, como se escreve, moleza. Não. Porque o Ayrton Senna com Y e 2 N's não era o Ayrton Senna do kart, que as pessoas escreviam com I, um N só, às vezes com Y, às vezes o Ayrton com M no final, às vezes Senna com N. E aí, o que eu fiz na busca, igual quando você vai buscar no Google, tem lá uma busca nos arquivos do Estadão e da Folha de São Paulo, eu botei Ayrton, usa a palavra-chave, né? Ayrton com Y, Ayrton com Y, Senna, Senna com N, Senna com 2 N's. 4 palavras. Quantas pesquisas de busca me vieram? Mais de 30 mil. 30 mil folhas eu ia estar pesquisando até hoje. E aí eu fiquei desesperado. Eu falei assim, caramba, como é que eu vou descobrir sobre isso, cara? Como é que eu vou descobrir sobre a vida do Ayrton? Porque quando eu botei Ayrton Senna normal, me apareceram 70. Né? Um nome em 75, outro nome em 77. Só para deixar bem claro cronologicamente, para você poder entender. A primeira corrida que se tem do Ayrton oficial foi em 1973, que saiu no jornal, quando ele tinha 13 anos de idade. E a primeira corrida que ele disputou, ele ganhou, que foi um torneio de inverno que teve em São Paulo. Ninguém conhecia ele chegou e ganhou de todo mundo. Isso foi, se eu não me engano, em julho de 1973. Foi a primeira notícia que se teve do Ayrton no jornal. Falando sobre kart, tá? Até 1982. Então você tinha um vácuo de 9 anos sobre a vida do Ayrton Senna na época do kart. E eu falei, eu vou pesquisar todos esses anos, no Estadão e na Folha. Mas como é que eu vou pesquisar com Ayrton, Senna? E aí, alguma coisa iluminou na minha cabeça, que eu decidi botar a palavra kart. Então, eu coloquei a palavra kart na busca. Eu falei, tudo que tiver ligado a kart vai aparecer. E não deu outra, né? Tudo que era relacionado a kart nos arquivos da Folha do Estadão, aparecia o nome do Ayrton lá. Não só dele, mas também de todas as pessoas que competiram com o Ayrton Senna nessa época do período de kart que ele correu. Que ele nasceu em 60, a primeira corrida foi em 1973, então a primeira corrida oficial dele foi com 13 anos. Só que eu, por ser muito Caxias, eu decidi fazer uma busca completa. Então eu pesquisei só para ver, né? Tá ali pesquisando, né? Não custa nada. O ano de 72. Então, o que eu pesquisei nesses arquivos da Folha e do Estadão? De 1972, que não tinha nada sobre ele, só para garantir. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 82. Porque foi o último ano que o Ayrton competiu de kart. Mesmo estando na Inglaterra, né, ele continuou competindo no kart, nos mundiais de kart. Mas no Brasil, foi de 1973 a 1980 que ele competiu. E aí eu pesquisei como é que foi feita essa pesquisa. Eu sentava na cadeira do computador, umas 6, 7 horas por dia, sentava lá, e aí tinha lá tudo que era de kart. E aí, como eu queria fazer um trabalho muito bem feito para a dona Neide, e esse trabalho, eu fiz só para mostrar para quem quer que seja que eu estou preparado para fazer o Ayrton.
entendeu? Não é todo esse trabalho que eu fiz nunca foi visando dinheiro, nunca foi visando nada como pesquisador, porque eu não sou pesquisador, historiador, nada disso. Eu só quero ser o Ayrton como ator, e eu precisava me preparar. Então eu precisava me preparar bem, e sentei na cadeira, e aí comecei, né? O que eu fazia? Aparecia o recorte de jornal, né, com o nome do Ayrton, as competições que ele competiu na época do kart, e os troféus que ele ganhou, os campeonatos torneios que ele competiu, tudo isso apareceu para mim. E os torneios que ele disputou aqui no Rio de Janeiro também, que isso é uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que ele teve uma pessoa aqui no Rio que competiu com ele, não com ele, mas que também estava nesse meio. E aí foram mais ou menos, eu vou falar, essa pesquisa dos jornais, eu fotografava a imagem, dava um print screen na imagem do arquivo, salvava no meu computador, de cada imagem que eu fiz, salvava no meu computador, grifava em vermelho para a dona Neide ver onde é que estava o nome do filho dela ali, e dava um contraste para ficar mais preto, porque você tinha jornais que foram digitalizados dos anos 70, então você não imagina como algum desses jornais estavam, né? Foram 4 meses de pesquisa, 6, 7 horas por dia sentado no computador, todos os dias, nos arquivos da Folha do Estado de São Paulo, porque era onde o Ayrton morava, em São Paulo, não tinha porque também pesquisar no Globo, sendo que o Ayrton era um piloto paulista. Essa base, para mim, do Estadão e da Folha era o suficiente, né? Então, qual foi o trabalho final que eu consegui fazer já para ter material para Dona Neide Sena? Foram, ao todo, 1.469 recortes de jornais que eu salvei no meu computador. E é porque eu fico um pouco emocionado, porque só agora eu estou me dando conta do trabalho que eu fiz. E aí, mas assim, né, foram 1.469 jornais, desses 1.400, só que não foram só 1.400, foram 1.469 o que eu recortei, né? Porque se você for parar para pensar, foram mais de 3.000 jornais que eu pesquisei na Folha do Estadão nesse período, e desses 1.469, foram 514, se eu não me engano, 513 reportagens só com o nome do Ayrton. Esses 1.469 foram tudo relacionado a kart, que também tinha o nome dele. E para mim foi importante para descobrir essas pessoas que trabalhavam com ele no kart. Então, de 1972 até 1983, foram todos esses recortes que eu fiz. Eu terminei a pesquisa dos jornais no começo de outubro, e no meio de outubro, o Marco Crespo do Instituto conseguiu marcar uma reunião com o pessoal da Gulani. Eu e a Juliana Soares, que trabalha até hoje lá na Gulani, trabalha lá com os meninos, com o Caio e com o Fabiano. E foi a única vez que eu fui na Gulani, para tentar conversar com o Caio e com o Fabiano. E aí a Juliana me recebeu super bem, eu mostrei o material que eu tinha para ela, falei muito que eu queria fazer o filme com o Ayrton, que eu estava pesquisando, que eu queria fazer um teste. E ela tentou até na época marcar uma reunião comigo e com o Caio, e porque o Caio é uma pessoa muito ocupada, a gente não conseguiu se reunir, e também porque eu falei, eu vou trabalhando aqui, se um dia tiver que ser, vai ser, eu não vou ficar também insistindo, nem perturbando, enchendo o saco de ninguém, tô aqui, entendeu? Não sou o tipo de pessoa que fica fazendo isso. E aí eu continuei fazendo as minhas entrevistas, e consegui mais uma entrevista importante aqui no Rio. Já disse que eu não vou falar sobre todas, mas era com o Braguinha, o seu Braga, que foi o presidente da Bradesco Seguros, ele que fundou, se eu não me engano, a Bradesco Seguros. E não sei se ele fundou, enfim, a história dele
Eu sei da história dele com a Ayrton, a história dele, vida pessoal dele, eu sei muito pouco. Eu sei que ele foi muito importante, ou ele fundou a Bradesco, ou ele tinha uma seguradora ele fundou uma seguradora que ficou tão importante que a Bradesco comprou dele e botou o nome de Bradesco Seguros, não sei. Mas, enfim, consegui fazer uma entrevista com ele, o Braguinha que já estava muito velhinho, já estava com 80 e poucos anos, e fiz uma entrevista com ele também, que ele foi um dos melhores amigos do Ayrton, né? Ele ia assistir a todas as corridas do Ayrton, nos grandes prêmios, nos GPs espalhados pelo mundo. Todas eu não sei, mas acho que a maioria delas ele ia assistir. As mais importantes, ele estava lá e ele foi um grande amigo do Ayrton, até porque o Ayrton comprou a casa dele em Angra, né? E se eu não me engano, o Braga também ajudou a comprar a casa do Ayrton de Portugal, mas a casa de Angra, que o Ayrton era apaixonado, era do Braguinha. Então eu entrevistei o Braguinha e a esposa dele, que era a Luísa. E aí eu fui para São Paulo e eu aproveitei para fazer mais uma viagem para São Paulo. E mais uma vez, continuei. O que eu fiz? Como eu já tinha todo o pessoal do kart na minha mão, eu fui entrevistar algumas pessoas da época do kart que correram contra o Ayrton. E eu vou citar, dentre várias, uma em especial. Foi uma entrevista que eu fiz com o seu John Buckup Herbert. Quem é o seu John Buckup? Ele é o filho da Eva Vilma com John Herbert. Os atores, né? A atriz Eva Vilma e do John Herbert pai. E ele correu de kart contra o Ayrton. E por que eu tô falando o nome dele? Porque no meio da nossa entrevista, ele falou pra mim uma coisa que começa agora um outro capítulo muito importante nessa minha história com a Ayrton, que a gente no meio da entrevista ele tava falando, porque aí a gente foi competir e tal, e corremos até contra o Valtinho lá do Rio. E o Valtinho? Que Valtinho? Ele é Valtinho. Eu falei, qual Walter? Ele, Walter Moreira Salles. Aí o cineasta? O cineasta, ele corre de kart, de vez em quando ele corre até hoje, ele competiu na GT3 da Porsche, e ele é um cara que era importante você entrevistar. Aí eu falei, mas o Walter do Central do Brasil? Ele cara, é esse mesmo, vai lá falar com ele. Aí eu, caraca, cara. E aí, né, pra minha opinião, o melhor cineasta do Brasil é ele, essa é a minha opinião pessoal.